Boa noite. Aconteceu de novo. A temperatura mínima bateu recorde do ano em Belo Horizonte no fim dessa madrugada e começo da manhã. E dessa vez foi para valer. Baixou dos 10 graus. Só que a sensação térmica foi abaixo de zero. Os termômetros na capital marcaram 8,9 graus com sensação térmica de 5 graus negativos. No Cercadinho, que fica na região oeste, onde está a estação meteorológica automática. Segundo o Instituto de Meteorologia PUC Minas Tempo Clima, a sensação térmica abaixo de zero foi causada pelos ventos que chegaram a velocidade de 61,5 km por hora nesta manhã. A previsão é de que as temperaturas continuem em baixa durante a semana, com a mínima variando entre 9 e 10 graus. Monte Verde, no sul do estado, também mais uma vez registrou recorde de frio na manhã desta terça, com mínima de 3,1 graus negativos. A menor temperatura do estado neste ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nestas imagens feitas pelo Elson Macedo, dá para a gente ter uma ideia do frio que tem feito por lá. A vegetação tem amanhecido assim, coberta pela geada. E é neste tempo de frio que nós temos que lembrar de quem mais sofre nessa estação, que é quem não tem abrigo, agasalho. 3 moradores de rua já morreram nos últimos 20 dias em Juiz de Fora. Miralda dorme nas ruas de Juiz de Fora. Ela está fugindo de problemas com a família. E para enfrentar o frio, vale qualquer coisa. Machuca muito, dói. Dói na gente, sabe? Aí a gente vai lá, sabe o que faz? Toma uma pinga, usa alguma droga para poder... Depois de madrugadas geladas, 3 moradores de rua foram encontrados mortos pela manhã. Não foram constatados sinais de violência. A Secretaria de Desenvolvimento Social acompanhou esses casos. A gente não pode obrigá-los a sair da rua e a aceitar, dormir dentro do equipamento. As rotinas de trabalho incluem abordagens a pessoas na mesma situação. As ações ocorrem durante o ano todo. Para convencê-las a aderirem aos serviços, albergue, à noite, núcleo cidadão de rua, a ir ao centro pop para poder acessar os seus direitos, a alimentação, higiene. Só que muitas vezes nas ruas o sentimento mais forte é o de desamparo. Eles não dão acesso, certo? Eles acham que só dá comida, que dá comida, um banho, é o certo, não. O certo é tratar o psicológico da pessoa que mora na rua. O Centro de Atenção Psicossocial é um espaço que a gente tem uma grande parceria, tem um grupo de trabalho mensal onde a gente discute os casos e encaminhamos para os CAPs essas demandas. Alguma coisa não está correta nesse serviço social, não é só em Juiz de Fora, em outras cidades aqui em BH também. Ninguém vai preferir morrer de frio do que ficar num abrigo. As condições é que tem que melhorar. Veja agora a previsão do tempo para amanhã. Sol aparece entre poucas nuvens em todas as regiões do estado. No extremo sul de Minas pode gear ao amanhecer. Há possibilidade de chuviscos no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 10 e máxima de 21 graus. A temperatura oscila dos 13 aos 27 graus em Uberlândia, dos 8 aos 21 em Extrema. Varia de 15 a 27 graus em Jequitinhonha. E em Itaúna, mínima de 9 e máxima de 20 graus. A blogueira de Belo Horizonte, que teve os filhos levados pelo ex-marido no mês passado, já está com as crianças. Elas foram entregues por parentes do homem que ainda não foi localizado. O menino de 5 anos e a garotinha, que completa 2 nessa quarta, estão à vontade em casa, brincando e grudados na mãe, de quem ficaram longe por 23 dias. Edneia diz que o pai delas levou os filhos à força e os escondeu no sítio de uma parente em Betim com a ajuda da mãe dele. Nessa segunda, os avós e um tio paternos devolveram as crianças, alegando não saber que a blogueira havia recuperado a guarda delas. Quando eu as recebi, eu vi que elas estavam muito arredias, muito irritadas, muito nervosas e desconfiadas, né? A princípio não chegavam perto de mim e eu fui conversando com as duas, explicando que eu jamais as tinha abandonado, né? Que a mamãe estava procurando e que a polícia ajudou a mamãe e que a mamãe não sabia onde eles estavam, né? No momento que eles chegaram, eu já os trouxe para cima e já na presença de outras pessoas, a gente tirou as roupinhas e viu que eles estavam com muitas marquinhas. Um exame de corpo de delito confirmou lesões por agressões nas crianças. Edneia e o filho mais velho foram ouvidos pela polícia. O pai das crianças, Eduardo Antônio Couto Fortes, que ainda está sumido, pode responder a processo por sequestro.
Além da guarda provisória dos filhos, a blogueira agora tem uma medida protetiva que determina que o ex-marido não se aproxime dela e foi incluída no Serviço de Prevenção à Violência Doméstica da PM. O serviço, ele consiste nessas visitas, que são feitas tanto para a vítima quanto para o autor. O nosso objetivo principal é a prevenção, é prevenir que não ocorra outros tipos de violência, mas nós também trabalhamos com a questão da repressão qualificada, que vai até mesmo do uso da tornozeleira, até mesmo a prisão do agressor. Edneia agora espera a guarda definitiva das crianças para retomar uma vida normal. A gente vai incluí-los na rotina da casa novamente, com muito amor, muito carinho e muita paciência, que é o que eles precisam no momento. Muito triste que isso aconteça, porque é um trauma para as crianças. Uma vigília pelas vítimas do massacre na Boate Gay em Orlando, nos Estados Unidos, acontece neste momento na Praça da Assembleia, no Santo Agostinho, em BH. Os manifestantes também protestam contra a violência aos homossexuais no Brasil. O repórter Wilson Gomes tem as informações. Boa noite, Laura. Boa noite a todos de casa. A vigília já começou e participam dela diversas pessoas que apoiam os movimentos de LGBT aqui de Belo Horizonte, região metropolitana. Neste momento, as pessoas posicionam na escada da Assembleia velas, faixas, cartazes, tudo em menção à tragédia que aconteceu em Orlando. O evento foi marcado nas redes sociais e já conta aí com 1.200 confirmações. A Joana Ziller é uma das coordenadoras. Boa noite, Joana. Esse movimento é realmente importante por quê? Olha, esse movimento é muito importante, em primeiro lugar, claro, por ser uma homenagem às vítimas da tragédia de Orlando no final de semana, mas também por remeter à nossa realidade aqui no Brasil. Nós somos um dos países que mais matam LGBTs em todo o mundo. Então é preciso que a gente dê visibilidade e discuta essa questão. Por que a escolha aqui da Praça da Assembleia Legislativa? A partir de amanhã até sexta-feira vai ser discutido aqui na Assembleia o Plano Estadual de Educação. E é muito importante que, para combater a violência de gênero e de orientação sexual, a gente inclua essas questões, essas discussões no plano. Okay, muito obrigado pela entrevista. A vigília começou às 6 horas da noite e vai até às 10 da noite aqui na Assembleia. Laura, com você aí no estúdio. Tolerância, tudo do que a gente precisa. Teve alta o taxista que ficou ferido durante a explosão de uma bomba dentro do carro em que ele trabalhava no mês passado em Belo Horizonte. O homem disse que ocupantes de um outro veículo jogaram um artefato contra ele. Até o momento, ninguém foi preso. O taxista deixou o hospital, mas ainda vai ter que passar por mais 2 cirurgias. Ele perdeu parte da mão direita. Ainda abalado, o Marcinei Magno Nunes da Fonseca, de 37 anos, não lembra muita coisa do incidente, mas na memória guarda bem as palavras dos homens que cometeram o crime. A única palavra que disse pra mim que a gente não ia vencer, que ia tirar nós da rua de qualquer jeito, que nós não ia vencer eles, que eles iam tirar nós da rua. Isso você acredita que pode ser alguém ligado a algum aplicativo? Com certeza, absoluto. Sem trabalhar, Marcinei, que era diarista no táxi, tem enfrentado dificuldades financeiras. Os medicamentos que precisa, por exemplo, só têm sido comprados com a ajuda de amigos. Olha, eles têm feito tudo pra mim, tudo se imaginar, alimento, dinheiro para mim conduzir, sabe? Meus filhos também, tudo se imaginar, eles têm me ajudado. E hoje eu agradeço a Deus, porque se não fosse meus colegas aí de trabalho aí, eu poderia estar passando até fome. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã, na Avenida dos Andradas. O artefato teria sido arremessado por 2 homens que estavam em um Siena de cor prata. Poucas horas depois da alta médica, o taxista esteve na delegacia que investiga o caso para conversar com investigadores. Até agora, ninguém foi preso. E com certeza eles vão estar no nosso apoio, com certeza eles vão olhar para mim, eles viram a minha necessidade, eles viram o que eu estou passando. Quem fez comigo, se tivesse hoje atrás das grades, era um alívio, entendeu? A iluminação pública de BH será refeita por um consórcio que vai assumir a manutenção do serviço por 20 anos e trocar as lâmpadas da cidade por tecnologia LED. Há muito que os belo-horizontinos têm reclamado da escuridão das ruas e praças. Depois de 1 ano e 6 meses nas mãos da Prefeitura, o serviço de manutenção herdado da CEMIG em 1º de janeiro de 2015 será executado agora por 4 empresas por meio de parceria público-privada. A assinatura do contrato de concessão será no mês que vem. O consórcio vencedor da licitação, lançada no começo deste ano, vai mapear toda a rede de iluminação, poste a poste, e efetuar a troca das 178 mil lâmpadas da cidade,
ampliar o parque e fazer a manutenção do sistema. As lâmpadas convencionais de sódio e mercúrio usadas hoje serão substituídas pelas de LED, que consomem menos energia e emitem menos calor. BH hoje tem apenas 2.184 lâmpadas dessas de LED instaladas. O serviço começará nas grandes avenidas e áreas de maior concentração de pessoas e a expectativa é de que seja concluído em até 5 anos. Uma rua asfaltada de Caeté está desabando sobre casas, uma delas já atingida por destroços. A Ana Bárbara, que mora lá, gravou um vídeo para denunciar a situação da via, completamente comprometida, que foi interditada para o trânsito de veículos. Mas, segundo ela, os motoristas continuam passando por lá. Essa é a situação que encontra a rua. O caminhão passou, arrancou a placa da Defesa Social. A rua é a Coronel Júlio Mota, no bairro Bom Sucesso, em Caeté, que está assim há 5 meses. O muro de arrimo que segurava o barranco acima das casas desabou. A única coisa que sobrou foi a escada pra gente descer lá pra baixo. Minha mãe mora mais no fundo ali, essa casa que atingiu foi da minha tia. Desde então, a tia da Ana está morando de aluguel, porque o imóvel teve de ser desocupado devido ao risco de novos desmoronamentos. A rua foi interditada, mas os motoristas não respeitam. Os carros não respeitam, eles estão passando aqui sem menor medo de algo acontecer. Estão passando normal, ó. Eles não estão ligando que a rua está interditada. Segundo a Ana, o conserto do muro é de responsabilidade da Prefeitura de Caeté, que tem adiado o início da obra desde que tudo aconteceu no dia 16 de janeiro. Hoje a Prefeitura de Caeté informou que já foi dada a ordem de serviço, foram feitos o projeto executivo e a sondagem do solo e a empresa responsável pela obra começou o trabalho nesta terça. A polícia prendeu por tráfico de drogas um homem que vendia cones de chocolate jamaicano. A guloseima batizada, digamos assim, era vendida em locais de concentração de jovens na capital. Parece um doce inocente e até gostoso. Uma casquinha crocante recheada com creme de chocolate. Mas ali dentro tem THC, o princípio ativo da maconha. Foi o que descobriu uma investigação do Departamento de Narcóticos na capital. Segundo a polícia, a mistura chamada de chocolate jamaicano é inédita em Minas Gerais e estaria sendo vendida a R$10 o canudinho, principalmente a jovens. Ele frequentava principalmente portas de faculdades, boates, locais de grandes aglomerações e, ao que tudo indica, com clientes já definidos já, né? Porque não era um produto assim a ser exposto para comercialização. As pessoas que compravam tinham conhecimento que aquele produto era uma droga? Sim, com certeza. Elas já compravam já sabendo que ali teria ali a maconha misturada ali nesse chocolate. Após um mês de investigações de conseguir comprovar por testes no Instituto de Criminalística a presença da maconha no doce, a polícia montou uma operação e chegou até Lucas Gonçalves da Silva, de 21 anos. Ele é suspeito de produzir e de comercializar a droga. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz foi preso em flagrante quando iria entregar 50 unidades do canudinho na Avenida Olegário Maciel, no centro de Belo Horizonte. Mas a justiça definiu que Lucas irá responder ao processo por tráfico de drogas em liberdade. Criativo ele foi. O preço do feijão nas alturas virou piada nas redes sociais. Tem gente comparando o grão a joias. Essa alta ameaça o prato mais tradicional do país, o arroz com feijão. Pode olhar assim mesmo, porque tá complicado encarar esse preço. Tá muito caro, o salário não melhora. Feijão, minha filha, a gente não vai comer feijão mais não, viu? Nos últimos meses, o preço do grão disparou. Já virou até piada na internet. O tipo carioca, por exemplo, mais tradicional, antes era encontrado por até R$5 aqui nessa mercearia. Agora está custando R$ 11,50. O valor dos feijões preto, roxinho e andu também já passou dos R$10. Para economizar, Sheila mudou de opção e tem levado para casa o tipo mais barato. Eu vi que esse feijão é de qualidade boa e o preço está muito bom. O dono da mercearia justifica o aumento, principalmente nos últimos 2 meses. A saca de feijão carioca estava custando 200 e pouco, hoje custa 530 no Ceasa. Então é difícil você
manter o mesmo preço. Não tem nem jeito, né? De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o feijão subiu 7,20% entre os meses de abril e maio. Mas o levantamento não leva em conta os primeiros dias de junho, porque nos supermercados, por exemplo, dá para perceber que o preço continua aumentando. A grande questão é o clima, que a gente vem observando aí. Tivemos problemas de clima tanto no Paraná quanto em Minas Gerais. Esses são os 2 estados principais produtores. O jeito então é pesquisar ou comprar o tipo mais em conta para continuar botando na mesa uma das refeições mais tradicionais do brasileiro. Feijão agora como diz o outro, é artigo de luxo. A Justiça negou o pedido de habeas corpus para o ex-prefeito de Juiz de Fora, preso no último fim de semana por corrupção passiva. Mas a defesa de Carlos Alberto Bejani ainda quer tentar a anulação do processo que condenou o político. O advogado de Carlos Alberto Bejani solicitou um habeas corpus à Justiça, mas o pedido foi negado. Ricardo Fortuna informou ainda que a defesa pediu o isolamento do ex-prefeito de Juiz de Fora na cela. Bejani foi condenado em segunda instância a 7 anos e 9 meses em regime fechado e está preso por corrupção passiva. As investigações apontam que o ex-prefeito de Juiz de Fora recebeu vantagens para beneficiar uma construtora durante o primeiro mandato na prefeitura, de 1989 a 1992. Agora, a defesa quer a anulação do processo que condena o ex-gestor. Ele não pôde provar nem que era inocente, nem que era culpado, porque foi indeferida uma prova que provaria a sua inocência. Bejani já havia sido preso em abril de 2008 pela Polícia Federal, que investigou um esquema de liberação irregular de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. Na época, ele chegou a ficar 2 meses preso em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Não foi interposta nenhuma ação penal em relação àqueles fatos de 2008. Fez errado, ele tem que pagar. Quando a gente deve numa loja, não tem que pagar? É mesmo com a justiça, tem que pagar também. Essa corrupção que tá acabando com a gente, né? E o que é certo tem que ser feito, né? Quase 180 cidades mineiras receberam hoje veículos escolares novos. A entrega foi feita na cidade administrativa em Belo Horizonte. Foram entregues 200 micro-ônibus. Os veículos vão ser destinados a 179 municípios. Os prefeitos receberam as chaves das mãos do governador Fernando Pimentel. Até o fim deste mês, outros 200 micro-ônibus vão ser entregues para o transporte escolar. Segundo o governo, um investimento total de 58 milhões e 400 mil reais. Nós temos uma população rural muito grande, né? Precisamos de veículos bons, assim nós poderemos transportar os alunos com mais segurança. É apenas um veículo para muita gente, mas para os nossos alunos que têm que andar com distâncias grandes, é fundamental. A seguir, BH ganha um museu do sexo. E um comerciante pede ajuda para cães abandonados que ele resgatou, mas correm o risco de ficar sem abrigo por falta de recursos. Nós voltamos já. Veja logo mais no SBT Brasil. Conselho de Ética aprova relatório pela cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. Novo vídeo mostra a ação policial que resultou na morte de menino de 10 anos que dirigia carro roubado. Sobreviventes contam como foi o ataque a uma boate gay em Orlando. Dunga não é mais o técnico da seleção brasileira. Justiça americana começa a decidir se um dos maiores sucessos do rock é plágio. Eu espero você. A Caixa está do lado do produtor rural para o que der e vier. Por isso oferece crédito em todos os momentos. Antes do início do plantio. Na hora de comprar sementes, vacinas, ração. Para investir em equipamentos ou para melhorar a propriedade. E até a hora da venda. E do repasse para cooperativas. Conte com o crédito rural da Caixa para todos os momentos. Caixa, a vida no campo pede mais que um banco. A UNA e o UniBH, os 2 melhores centros universitários privados de Belo Horizonte, trazem para você Feira de Financiamento Universitário. São mais de 5 opções de financiamentos e bolsas de estudo. O melhor e mais completo programa de financiamento estudantil de Minas. Feira de Financiamento Universitário UNA e UniBH. 18 de junho no Minas Centro, a partir das 9 da manhã. Inscrições pelo ampliarseusestudos.com.br. Entrada gratuita.
Você já pensou que um dia uma avenida estreita virasse solução para melhorar o trânsito? Pois é, a Prefeitura de Belo Horizonte pensou e fez a duplicação da Avenida Antônio Carlos e da Pedro I. Tá vendo? Quando a gente planeja antes de fazer e faz com a ajuda de todos, os maiores sonhos viram realidade. Por isso, continue pagando seu IPTU em dia e a Prefeitura continua cumprindo com a sua obrigação. Prefeitura de Belo Horizonte não para de trabalhar por você. Clínica Estética, Pet Shop, Salão de Beleza e muitos outros segmentos. Sua micro ou pequena empresa é o seu grande negócio. Foi pensando nisso que a Inova Soluções Digitais criou o Inova Mais, um software fácil e objetivo para você administrar sua empresa. Customizado para vários segmentos, ele pode controlar sua agenda, gerenciar seus clientes, acesso ao estoque, movimentações financeiras e muito mais. Basta estar conectado. Inova Mais, seu administrador digital. Entre em nosso site e saiba mais. Bons amigos, tenho mais de 100. E o que é meu, quero cuidar bem. E assim, como é pra mim, é pra você, sim. Em todos os momentos da sua vida, estaremos ao seu lado para cuidar bem das suas conquistas. Foi lançado nesta segunda em BH um espaço que resgata a história da zona boêmia da capital. É o Museu do Sexo Hilda Furacão, instalado no pátio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, embaixo do viaduto da Floresta. Obras de arte, livros eróticos, adereços sexuais. O Museu do Sexo de Belo Horizonte leva o nome de Hilda Furacão, um ícone do baixo meretrício da capital. A ideia surgiu da Associação das Prostitutas de Minas Gerais e tem o apoio da Prefeitura e verbas do governo estadual e federal. É importante que esse museu venha à tona para quebrar um pouco do paradigma do falso moralismo. Então não é incentivando a prostituição, e sim um trabalho cultural histórico que a gente está levantando. Então a gente está trazendo vários temas à tona e temáticas para Guaicurus. Nesta terça, se alocou nas dependências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas a intenção é que ele seja itinerante, podendo até mesmo se instalar em alguns quartos dos 21 hotéis da Rua Guaicurus. É o primeiro museu do sexo no Brasil, né? É um museu de percurso, né? Um museu de território e uma palavra muito apropriada de museu-zona, né? Então a gente tem um grande patrimônio cultural, né, em Belo Horizonte, que anda sempre no inframundo, né, debaixo dos panos. Então essa questão toda de trazer à tona todo esse patrimônio cultural. Nesse primeiro evento também houve a abertura de uma campanha para arrecadar objetos para o museu. Cães que foram abandonados correm o risco de ficar sem o abrigo onde eles foram acolhidos por um comerciante na região da Pampulha, em BH. Com a crise financeira, eles já não conseguem mais pagar o aluguel e custear o tratamento dos animais. São 78 cães de várias raças. Aqui eles recebem vacinas e alimentação. Todos têm o mesmo perfil, foram abandonados. Animal atropelado, animal julgado dentro do arrudas, cadela parida na rua, né, com filhote. E aí eu acolhi os animais, trato e em seguida encaminho para adoção. Os cães vivem neste espaço de 1.100 metros quadrados. O aluguel custa R$ 2.500. E tem outras despesas ainda. Ração, vacinação, medicação, a castração deles e às vezes a internação quando algum animal está com uma doença. O todo dá o que de gastos mensal? De R$ 6.500 a R$ 7.000. Franklin é dono de uma banca de revistas. Ele diz que além de tirar do próprio bolso, ele conta com a ajuda de apoiadores. Só que com a crise muitos deixaram de ajudar. As adoções também diminuíram. A gente realiza uma feira de adoção, né? Uma vez por mês. A média por feira era de 20 a 30 animais. A última feira a gente doou apenas 7. Ele diz que precisa de ajuda para manter a mesma estrutura. Caso contrário, corre o risco de ter que abrir mão da maioria dos animais e alugar um outro espaço bem menor. Eu estou muito triste porque são 36 anos militando na proteção animal. A gente fica chateado com isso, chegar nesse patamar de ter que abandonar um projeto que era um sonho desde menino. No nosso site estão as informações para quem quiser adotar algum animal ou ajudar o Franklin.
Acesse alterosa.com.br/JA. A edição desta terça termina aqui. Vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite para você.